Olá, é um prazer estar aqui com você novamente, no nosso quinto estudo da Palavra de Deus, com esse guia de estudo aqui, da lição da Escola Sabatina. Nós estamos estudando aí um pouco sobre a vida de Esdras e Neemias, esses servos de Deus que muito contribuíram para o avanço da obra de Deus em sua época. É um prazer estar aqui com você novamente, que eu quero dar a você muito obrigado, que o bom Deus ele te abençoe. Eu quero pedir também, fazer um pedido a você, que você nos ajude colaborando com o nosso canal. Você que já é um membro do nosso canal, Deus continue te abençoando. E se você não por favor, se inscreva no nosso canal, que vai ser muito bom não só para nós, mas para vocês também. Eu quero te agradecer muito e que Deus possa te abençoar. Antes de começarmos então já para a nossa lição, para não demorarmos muito, eu quero neste momento, juntamente com você, pedir a orientação do nosso Pai Celestial. Oremos. Bom Deus e Pai, humildemente nós nos colocamos agora em Tua presença, nós estudarmos a lição da Bíblia, que nós possamos entender, compreender e colocar em prática a nossa vida. Portanto, Pai, em nome de Jesus, usa-nos com o Teu Santo Espírito, que a Tua bênção possa fazer de nós melhores pessoas. Dá-nos a Tua graça, peço-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, na lição anterior, nós vimos a oposição que o povo de Israel sofreu com relação, não só com relação às agentes de fora, pessoas de fora de outras nações, como também de pessoas dentro do próprio círculo do povo judeu. Mas, nessa lição dessa semana, nós vamos dar algo que eu acho, no meu ver, foi um dos pontos mais críticos que a nação passou por aquela época. O título da lição é Transgredindo o Espírito da Lei. Sabe que desde há muito tempo nós lutamos com a questão da riqueza, da pobreza e da desigualdade entre ricos e pobres e o que fazer a respeito disso. O Senhor Jesus disse que os pobres sempre teríamos conosco. Mas isso não é uma desculpa para não fazermos nada para ajudá-los. A Bíblia, muito pelo contrário, ela nos exorta a fazer a nossa parte no auxílio aos necessitados de acordo com nossas possibilidades. Caso contrário, não podemos ser chamados de cristãos. O tema riqueza, pobreza e desigualdade entre ricos e pobres voltou à tona novamente. E não apenas o assunto da pobreza e dos pobres, mas a questão ainda mais problemática dos ricos que os oprimiam. A lição nos mostra qual foi a atitude de Neemias e como ele reagiu à opressão que o povo estava sofrendo. E essa opressão era ainda mais terrível, pois estava sendo feita dentro da letra da lei. Isso serve de alerta para nós termos cuidado para não deixar que regras e regulamentos se tornem um fim em si mesmos, mas um meio para um fim, que é refletir o caráter de Cristo. Eu quero ler para você aqui, peço licença, para ler o verso alto, que diz assim: Neemias falando para os líderes, para os homens ricos e os poderosos. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Neemias fez esse apelo porque o povo havia se queixado. Sabe? Com Neemias no comando, a nação aparentava estar indo bem e unida contra as pressões externas. Apesar da aparência externa de força e resistência e dos coerentes esforços contra o inimigo, a comunidade estava destruída por dentro. O que estava acontecendo era algo estarrecedor. Os líderes e os ricos estavam usando os pobres e os desfavorecidos para seu próprio benefício. A situação tinha chegado
a uma fase tão crítica que as famílias estavam clamando por ela. Não tinham comida para alimentar os filhos, alguns, por causa da fome, haviam hipotecado sua propriedade, outros precisavam pedir dinheiro emprestado para pagar o imposto persa, e, para piorar, seus filhos tinham se tornado escravos. Parece que as principais causas do problema eram a fome e o pagamento dos impostos, que fizeram com que as famílias mais pobres buscassem ajuda de seus vizinhos. Há momentos na vida que nós somos causadores de nossos próprios problemas. E nós temos que arcar com as consequências desses problemas. Mas também podemos sofrer sem que tenhamos culpa nenhuma. Na história do povo de Israel, nos dias de Neemias, ela nos mostra uma época em que as políticas governamentais desfavoreciam o povo e o levavam à pobreza extrema, da qual não podia escapar. Em nossa cultura hoje, é difícil compreender a escravidão. Mas na cultura do mundo antigo, era uma norma legal. Um pai ou mãe podia se tornar escravos ou vender um filho. Isto era legal e social. Os pais tinham o direito de vender seus filhos e filhas. Isso nunca foi um plano de Deus. Pois o propósito de Deus é conceder liberdade. Ele permitiu isso, mas também regulamentou como seria essa prática. Ele exigiu dos credores que libertassem seus escravos a cada 7 anos. Por isso, o Senhor protegeu o povo para que não se tornasse escravo permanentemente e demonstrou seu desejo de que as pessoas vivessem livremente. Outra coisa que notamos na Bíblia é que o empréstimo ele era permitido pela lei, mas a cobrança de juros, não. Embora os juros das nações vizinhas cobrados de seus súditos fossem muito maior, vemos na palavra de Deus que o único erro dos credores foi cobrar juros. Todo o restante estava de acordo com as disposições da lei. O povo não reclamou dos juros. Mas por que Neemias então ficou muito furioso, como nós vemos na palavra de Deus? Quando ele descobriu que os israelitas estavam comprando seus próprios compatriotas para oferecer sustento a essas famílias, ele ficou irado. Embora essa prática fosse permitida por lei, Neemias se opôs a isso como uma injustiça. O fato dele ter lidado com o problema de maneira firme é algo admirável. Embora tecnicamente a injustiça não transgredia a lei e era socialmente aceitável, ou até mesmo boa em comparação com as práticas da região, ele não a ignorou. O espírito da lei havia sido quebrado. Nessa situação, principalmente numa época de dificuldades econômicas, era dever do povo que se ajudassem uns aos outros. Deus sempre vai estar do lado dos oprimidos, dos necessitados também. Como nós vemos na história, ele teve até de mandar profetas para falar contra os males e a violência cometida contra os menos favorecidos. Mas o que os líderes e os ricos faziam era contrário ao espírito da lei. Mas o que era esse algo contrário ao espírito da lei que eles praticavam? A resposta nós podemos ver em Miqueias 6, verso 8. Abra sua Bíblia lá em Miqueias 6, verso 8, depois leia. Veja que o povo estava fazendo que era contrário àquilo que Deus pedia de cada um deles e de cada um de nós também. Temos que cuidar, pois mesmo sem querer, obedecemos à letra da lei enquanto transgredimos o espírito que está por trás dela. Agora, eu quero fazer aqui um parênteses entre a ira de Neemias e o apelo do povo. Você percebe que com a liderança de Neemias, parecia que estava indo as coisas muito bem. O povo estava trabalhando, as pessoas estavam fazendo aquela reforma, mas algo estava acontecendo de terrível com o povo, que Neemias, tão absorto, tão preocupado com o trabalho que ele tinha que fazer, ele não percebeu o que estava acontecendo com ele. E eu quero fazer aqui um adendo para você que está me ouvindo agora, você seja um pastor, você seja um líder na igreja,
Muitas vezes, você como pastor, você como líder na igreja, você tem feito um ótimo trabalho, assim como Neemias. Mas assim também como Neemias, você pode perder uma parte essencial, que é olhar para as pessoas, que é ver o que está acontecendo com as pessoas. Talvez você como pastor, muitas vezes, preocupado com alvos, preocupado com muitas coisas, tenha esquecido do próprio povo, tenha esquecido da igreja. Porque as pessoas estão clamando, as pessoas estão gritando por um socorro, e muitas vezes o líder, muito preocupado com algumas coisas, esquecem de ouvir e de ver o grito. Eu vou um pouco mais longe ainda. Talvez você, pastor, você é líder de igreja. Eu falo também para mim mesmo, muitas vezes nós estamos muito preocupados demais com as coisas e esquecemos da nossa família. Quantos pastores hoje têm pedido divórcio de suas esposas? Porque elas não aguentam. Porque muitos pastores, muito preocupados com as coisas, viajam por muito tempo, deixam a família sozinha em casa. É tempo de pensar sobre isso. A família que Deus lhe deu é o bem mais precioso que você tem. É o bem mais precioso que nós temos aqui nessa terra. A igreja que Deus colocou em suas mãos também é um bem muito precioso. Mas as pessoas, elas valem muito mais do que as regras, do que a letra também. Mas graças a Deus, Neemias, ele ouviu o grito do povo e teve tempo de recobrar. E ele teve uma ação. Porque ele olhou e viu que a indiferença contra o mal é um dos piores resultados do pecado. Quando as pessoas veem a injustiça e se afastam dela como se nada estivesse acontecendo, se não fosse problema seu, demonstram frieza e falta de sensibilidade em relação ao resultado do pecado. Nosso Senhor Deus é um Deus da justiça. Ele está sempre do lado dos oprimidos. E ficar congelados emocionalmente e não reagirmos à injustiça é muito perigoso. Neemias, ele reagiu de forma veemente e repreendeu os nobres e os oficiais, afirmando que eles estavam cobrando juros de seus compatriotas, que era contrário à lei. Aparentemente, essa afirmação de Neemias não surtiu nenhum efeito. Qualquer um poderia ter desistido, mas não Neemias. Ele continuou sua luta em favor dos oprimidos, mesmo sabendo que poderia surgir inimigos poderosos. Após repreender os nobres e governantes judeus que ficaram em silêncio e nada responderam, Neemias convocou um grande ajuntamento para que todos os líderes fossem confrontados com as enormes implicações de seu comportamento opressivo e como isso afetava a vida de muitas pessoas. O argumento inicial estava centrado na escravidão. Fazia sentido que os israelitas comprassem seus compatriotas e os libertassem apenas para que eles se tornassem escravos de pessoas do seu próprio povo? Era aceitável comprar e vender seus próprios irmãos? Os líderes não ofereceram resposta porque viram que esse argumento era sensato. O próprio Neemias admitiu que ele mesmo tinha emprestado dinheiro e trigo ao povo. E ele apela aos líderes e se inclui também ao dizer, então, afirmativo, vamos acabar com a cobrança de juros. Antes, ele tinha feito um apelo ao povo para andar no temor do Senhor, para evitar a zombaria dos outros povos. O conceito de temor de Deus devia relembrar o povo de seu desejo de andar com Deus, tomar decisões em relação à sua vontade e viver para ele. Neemias não estava protestando contra o ato de emprestar. Ele falou contra a cobrança de juros que era proibido por lei cobrar junto de seus irmãos. Por isso ele exigiu que os líderes devolvessem as propriedades que haviam confiscado e pagassem os juros que tinham cobrado. Você já cometeu erros contra alguém? É bem provável que sim. Você corrigiu a situação? Se não, o que o impede de fazer isso? Neemias, ele percebeu que ele também tinha cometido um erro contra o povo, que ele emprestava dinheiro e também o trigo para as pessoas. Mas ele reconheceu e ele foi o primeiro a reparar o dano. Ele queria que os líderes e que os ricos também seguissem o seu exemplo. Mas após ele ter conscientizado os líderes a fazer o que era correto,
Ele não se contentou apenas com meras palavras de que eles fariam o que tinham acordado naquela assembleia. Ele queria provas sólidas e convincentes de que eles iriam cumprir o prometido. Então o que ele faz? Ele faz os ricos e os poderosos jurarem diante dos sacerdotes para impressioná-los com a seriedade do acordo. Ele pronunciou uma maldição sobre aquele que quebrasse o acordo. Mas por que ele pronunciou uma maldição? Era costume pronunciar maldições para impressionar os outros quanto à importância de determinada lei ou regulamento. Neemias sabia que tinha que causar um impacto muito forte na mente de cada um, pois o impacto negativo da pobreza, da fome, da desigualdade, da escravidão e da miséria a que muitos estavam passando era uma afronta a Deus e um péssimo testemunho para as outras nações. Neste relato aprendemos algo de sua importância. As palavras têm poder. Não a palavra pela palavra, mas a palavra acompanhada de ação. Assim falai e assim proceder. Centenas de anos depois, Neemias, Jesus estabeleceu outro princípio que tornaria desnecessário o juramento. Disse que a exata verdade deve ser a lei da linguagem. Mateus 5, verso 37. Precisamos ter cautela com o que dizemos, com o que prometemos fazer e com os compromissos verbais que assumimos. Muitas pessoas se afastam do cristianismo por causa daqueles cujas palavras soam cristãs, mas suas ações não provam isso. Temos que refletir muito sobre o impacto que as palavras têm sobre os outros. Neemias compreendeu isso. Ele usou esse dom da melhor forma possível e o impacto foi mais do que esperado. Como governador, Neemias, por força da lei, ele tinha o direito de receber os impostos de seus súditos como salário, mas nunca reivindicou esse direito e financiou o seu sustento. Ele mesmo diz na Bíblia que os governadores anteriores realmente recebiam os impostos, recebiam o salário do povo, mas assim não era com ele. Ele não apenas pagou as suas despesas, mas também sustentou a sua família e toda a corte. E é bem provável que, ao terminar seu mandato, ele tenha perdido muito dinheiro. Em vez de trazer riquezas, como era de se esperar de uma posição de prestígio, ele deve ter perdido as riquezas e os bens por causa de sua atitude de generosidade. Vemos em Neemias o exemplo de alguém que colocou o Senhor em sua obra antes de seu ganho e vantagens pessoais. Essa é uma boa lição para nós hoje, independente de nossa situação específica. A história de Neemias mostra como nós devemos ser em trato com as pessoas. Neemias, no trabalho, ele percebeu que ao povo gritar por socorro, ele percebeu que algo estava errado e que ele não tinha se atentado. Muitas vezes nós, também, absurdo, muitas vezes nós preocupados demais com a obra da igreja, com a obra de Deus, muitas vezes esquecemos as pessoas que estão passando por necessidade, por problemas, por dificuldades. Deus hoje quer que você e eu entendamos o que Ele quer para a nossa vida e para a vida dos demais também. Deus te abençoe, que Ele te guarde, que você tenha em mente o Espírito Santo de Deus para trabalhar na sua vida para ajudar outras pessoas. Deus te guarde, Deus te abençoe, esse é meu desejo, essa é a minha oração. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Fique na paz. Fique com Deus.